Olá! Hoje nós vamos falar sobre doença de Parkinson, uma doença que atinge entre 150 a 200 pessoas em relação a 100 mil habitantes. Para cada 100 mil habitantes, 150 a 200 pessoas apresentam a doença de Parkinson. É uma doença que inicia normalmente com uma diminuição, uma dificuldade de movimentos. Muitas pessoas acham que são os tremores, o início da doença. E não é exatamente assim. Começa a ocorrer uma dificuldade, uma diminuição, uma lentidão dos movimentos. Os tremores, eles acontecem em situação em que a pessoa está parada, né? E quando inicia o movimento, esses tremores desaparecem. Durante o sono, não existe tremor. O que acontece com a evolução da doença, que é uma doença que ela é degenerativa, uma doença crônica, uma doença evolutiva, que embora, apesar dos arsenais terapêuticos hoje serem muitos, que trabalham a liberação da dopamina, né, que é esse neurotransmissor envolvido na doença, ainda é uma doença que não existe cura. Eu quero convidar vocês para assistirem este programa, porque o Dr. Renato, que é o nosso convidado de hoje, não só vai explicar sobre a doença de Parkinson, mas explicar para outras doenças que inclui o que nós chamamos de parkinsonismo. Por que que isso é importante? Porque muitos diagnósticos que são feitos como doença de Parkinson, na verdade não é uma doença de Parkinson, é o parkinsonismo. Ou também existe uma outra doença que são chamada de tremores essenciais, né? Que causam tremores também e que não é Parkinson e muitas vezes é diagnosticado como Parkinson. E os tremores essenciais, eles têm uma resposta terapêutica muito diferente e muito mais eficiente do que a doença de Parkinson. Um programa interessante, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e principalmente que nós queremos continuar com essas informações a fazer a diferença na vida de vocês. Não saiam daí que nós voltamos em um minutinho com o Dr. Renato falando sobre doença de Parkinson. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e antes de nós começarmos a entrevista, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a todas as cidades e também a Poços de Caldas que vem prestigiando o nosso programa, mandando e-mails, sugestões, perguntas, né, sobre o tema que nós vamos abordar aqui. Agradecer demais o carinho com que o programa Saúde em Seu Lar, eu e meus colegas que aqui vêm com tanta boa vontade fazer essa explanação, responder as perguntas e fazer diferença na vida de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho mesmo. Vamos continuar fazendo cada vez mais programas que possam nos aproximar e levar informações que faz diferença na sua vida. Quem não conhece aqui o Dr. Renato, né? Nós estamos aí falando, Renato, hoje para 29 municípios. Não conhece o Dr. Renato, já esteve aqui várias vezes no programa, eu acredito até que já muitas pessoas já te conhecem, até mesmo fora de Poços de Caldas, não só pelo programa, mas também pelo trabalho que vem desenvolvendo em Poços de Caldas, um neurologista aí exemplar, vem compor os neurologistas, né, queridos aí da nossa cidade, todos com a sua competência. Muito obrigada mais uma vez, já é meu sócio. O Renato é sócio mesmo, né? Muito obrigado, viu, Renato, mais uma vez, tá? Boa noite, Regina, boa noite, telespectadores. É com imenso prazer que eu venho aqui ao programa, é uma honra comparecer aqui ao programa e sempre que precisar estamos à disposição. Hoje nós vamos falar sobre doença de Parkinson, né? Essa doença aí que realmente tem muitos casos, né? O doutor Renato vai falar aqui um pouquinho de estatística pra gente, mas tem muitos casos também. Nós estávamos conversando aqui antes de começarmos o programa, que é diagnosticado como Parkinson e não é Parkinson, né? Tem que se fazer diagnóstico diferencial com outras patologias, né, Renato? Perfeito. O que está acontecendo? Tem muito Parkinson mesmo? É feito, tá vendo aí uma supervalorização em termos de diagnóstico da doença? Olha, Regina, é uma pergunta muito boa para começar o programa. A gente vinha batendo um papo aqui antes do início da gravação e é justamente isso, porque a doença de Parkinson é uma entidade clínica cujo diagnóstico é eminentemente clínico.
os exames de imagem, eles ajudam muito a excluir outras doenças, mas não há um exame, um teste que vem Parkinson positivo. Então, o diagnóstico é clínico. E devido a isso, muitos casos, o diagnóstico não é feito na primeira consulta. A gente necessita de um tempo de seguimento do paciente. Tanto é que alguns critérios, a gente tem que aguardar a resposta à medicação por tanto tempo. Então, em muitos casos, o diagnóstico ele vem com o segmento. Seguindo o paciente. Exatamente. E acontece que muitos pacientes que chegam inicialmente para mim, supostamente com doença de Parkinson, o que a gente vê é que na verdade não é Parkinson. Trata-se de uma das várias entidades de diagnóstico diferencial que a gente vai abordar aqui no seu programa ao longo da noite, ao longo da gravação. E então no meu consultório hoje, eu mais desfaço diagnóstico de Parkinson do que eu estabeleço, do que eu fecho o diagnóstico de Parkinson. Renato, é muito triste, né, você receber um diagnóstico de doença de Parkinson, que nós sabemos, né, no final do programa vocês vão entender por que eu disse que é triste, porque apesar de todo o arsenal terapêutico que existe hoje, nós sabemos que evoluiu muito, é uma doença que ela vai se arrastando, vai se controlando, mas é complicada. Então, se receber um diagnóstico de Parkinson, quer dizer, já entra em outros processos, depressão e tudo, então tem que ter muita seriedade a hora que você bate o martelo, ó, você está com uma doença de Parkinson, né? Tanto para o paciente quanto para a família, né, Renato? Com certeza, a gente procura sempre agir da maneira mais transparente possível. Sim. Conforme eu já adiantei, alguns casos o diagnóstico não é fechado nem no primeiro nem no segundo encontro. A gente demanda de um tempo seguindo o paciente, seguindo a evolução da doença, seguindo a resposta terapêutica dos medicamentos, que o paciente apresenta aos medicamentos, e a partir de então a gente consegue fechar os critérios diagnósticos, que são vários critérios e alguns deles aparecem lá na frente, depois de um tempo. Em termos de estatística, como é que está essa situação? Fazendo essas considerações e ponderações que você muito bem fez, isso é importante, as pessoas saberem que o diagnóstico não dá para fiar. Fez uma consulta, você está com Parkinson. Não é bem assim, é complicado, e vocês vão entender por que também, que tem os diagnósticos que nós chamamos de diferenciais. Mas como é que está em termos de estatística mesmo da doença? Tem evoluído ou é uma estatística, ou o diagnóstico, quando feito corretamente, tem aumentado? A incidência da doença de Parkinson se mantém estável ao longo de diversos países do mundo, entre 100 e 150 doentes por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil não é diferente, mantém na mesma proporção. A gente tem a casuística mais bem documentada numa cidade aqui do interior de Minas, no centro-oeste de Minas, chamada Bambuí, que é a Corte de Bambuí, que é uma cidade pequena, com população estável, com um grande número de idosos, pouca gente muda para lá, pouca gente sai de lá, uma população estável, perfeita para fazer estudos de segmento. É o grupo do Dr. Paulo Caramelli, da UFMG, que faz esse segmento lá, e a proporção de pacientes acima de 64 anos, ou seja, de 65 para cima, com doença de Parkinson é de 3,3%. Renato, afinal de contas, eu acho que começar assim, o que causa essa doença, né? O que faz com que a pessoa desenvolva a doença de Parkinson? Não há resposta para essa pergunta. A gente não tem uma etiologia para a doença de Parkinson. O mais aceito hoje é que é uma interação de um indivíduo que tem predisposição genética a desenvolver a doença de Parkinson. Ele é exposto a determinados fatores ambientais que nós não conhecemos todos, e a partir daí ele desenvolve a doença de Parkinson. O que a gente tem de concreto? Há o parkinsonismo, a doença de Parkinson geneticamente definida. A doença de Parkinson geneticamente definida tem cerca de 6 genes, já bem documentados, que são genes causadores da doença de Parkinson. Alguns genes autossômicos, outros autossômicos dominantes, outros recessivos. Quer dizer que uma pessoa que tem Parkinson foi feito um estudo e tem alteração genética. Cerca de 20% dos pacientes com doença de Parkinson é de origem genética, a minoria. Desses 20%, o que chama a atenção é uma história familiar, com diversos membros com doença de Parkinson e um desenvolvimento mais precoce. Doença de Parkinson antes dos 20 anos é chamada doença de Parkinson juvenil. Entre 20 e 40 anos, doença de Parkinson precoce.
Nesses casos precoces e juvenis, a gente desconfia muito de causa genética. Só que, repito, são 20% dos pacientes com doença de Parkinson. Até nós já vamos responder, mas hoje nós estamos fazendo as perguntas, e-mails que me enviaram, e aí tem duas perguntas eu quero que você, que está nesse contexto da sua resposta. Uma é se a doença de Parkinson da Regiane, lá do Nova Aparecida, que mandou e-mail perguntando se a doença de Parkinson é hereditária. E também já respondendo ao Paulo Henrique, lá do Nova Aurora, quero agradecer pela participação, pelos e-mails, que pergunta o seguinte, que Parkinson só ocorre em idosos. Aí você até já respondeu, né? As duas, você já falou que eu tenho Parkinson juvenil e Parkinson precoce. Né? Perfeito. E esse Parkinson em idoso, que seria doença de Parkinson de início tardio, é o que compreende a maioria dos pacientes, que seria 80%. De concreto, de causa para esses pacientes, estudos da década de 80, quando a gente começou a documentar melhor a doença de Parkinson, o que eles encontraram de fator causal forte para a doença de Parkinson é residir em zona rural, a incidência é maior, Sim. Mais especificamente ser exposto a agrotóxicos, a pesticidas agrícolas. Isso é um fator que aumenta o risco da pessoa de desenvolver doença de Parkinson, e também trabalhar ou residir em zonas industriais, mais especificamente em indústrias de fundição de aço, na qual... siderúrgicas, assim. Exatamente, nas quais as pessoas são expostas ao manganês. Manganês. Que o manganês seja tóxico. Manganês. Só que isso por si só não justifica o aparecimento da doença de Parkinson. É um fator que aumenta o risco da pessoa desenvolver. Entendi. Só que desse universo... Seria um gatilho, vamos dizer. É um gatilho. Só que desse universo de todos os pacientes com doença de Parkinson, a gente tem paciente que vive na cidade, não mora em zona industrial, nunca morou na zona rural, tem doença de Parkinson. E desenvolve Parkinson. Mas então, aí estaria nos 20%? Não, porque não são os únicos fatores causais. Tem muito mais coisa por trás da doença de Parkinson, muitos mais fatores desencadeados que a gente não sabe ainda. Tabagismo? Não tem relação? Está envolvido com tudo? Pelo menos até agora não, né? Não há relação. Não há relação. Alcoolismo, não há relação. Utilização de drogas, nada? Não tem nenhum estudo envolvendo isso ainda? Drogas? Em relação ao Parkinson? Drogas, no início da década de 90, foi documentado um composto artificial similar à heroína, que é altamente tóxico para os neurônios no mesencéfalo, na substância negra pars compacta, que é onde estão os neurônios comprometidos pela doença de Parkinson. Essa substância sintética análoga da heroína causou um quadro de doença de Parkinson devastadora. Tá. Essa substância, mas é uma substância sinteticamente elaborada, não existe naturalmente. Renato, mas assim, existe alguma alteração, vamos dizer, orgânica, tipo nos núcleos da base, alguma coisa nesse sentido? Porque nós vamos falar daqui a pouco, você vai explicar os sintomas e sinais e tudo. Tem alguma alteração mesmo, vamos dizer, nos órgãos internos do cérebro? Tem sim, Regina. Na anatomia patológica, quando coloca no microscópio uma amostra de tecido de um paciente que faleceu por doença de Parkinson, porque a gente não biopsia cérebro de ninguém para fazer diagnóstico de doença de Parkinson, o composto principal, o composto que é a impressão digital da doença de Parkinson, são os corpúsculos de Levy. Trata-se de agregados proteináceos de uma proteína que é a alfa-sinucleína, que seria um debris, um resto de neurônio degradado. Essa proteína se acumula no interior do neurônio e ela é neurotóxica. Ela mata o neurônio e pode matar os neurônios que estão ao redor. Agora, o que a gente não sabe é se a proteína que formou ali, ela é a causa da doença de Parkinson ou ela é apenas um resíduo de algum processo que está por trás destruindo o neurônio. Aí é o tal o que nasceu primeiro a galinha ou ovo, mais ou menos isso? Exatamente. Para vocês entenderem o que é isso que causa o Parkinson ou o Parkinson que causou, né, esses corpúsculos de Levy. Ou se tem algo por trás, destruindo o neurônio e como consequência acumulam os corpúsculos de Levy. Tem muito estudo ainda a ser feito em relação ao Parkinson, né? Isso, e não está claro ainda o que está por trás. O que a gente sabe é que a doença de Parkinson ela segue um ritmo de comprometimento cerebral rostral, ou seja, de baixo para cima. Começa no tronco cerebral,
nos núcleos do bulbo, principalmente no núcleo olfatório. Respiratório. Tanto é que a hiposmia, a dificuldade de distinguir odores, a perda de olfato pode ser um sinal precoce da doença de Parkinson. E vai comprometendo o cérebro de baixo para cima até atingir as regiões cerebrais superiores. Aí tem a pergunta aqui da Priscila, né? Da Priscila do centro, aqui de Poços. Ela pergunta o seguinte: tem algum sinal que fala assim, tem alguma coisa começando errado aí, algum sinal tipo de alerta da doença? Sim. Aí você até falou, então, quer dizer, uma das coisas, quer dizer, tem várias doenças que provocam a hiposmia, você não está conseguindo identificar odores, né? Mas não é só o Parkinson. Mas o interessante isso do Parkinson, hein? Que seriam os sinais não motores da doença de Parkinson. As principais manifestações são as motoras, sem dúvida alguma. A gente vai abordá-las ao longo do programa. Mas as manifestações não motoras, muitas vezes são sinais prodrômicos, os sinais que antecipam os sintomas clássicos da doença de Parkinson. E pode antecipar em até 10 anos, que seria alteração de olfato, constipação intestinal, alteração de humor e uma alteração do sono, que seria... O clássico é a síndrome das pernas inquietas, que a pessoa tem à noite, que seria uma inquietação, uma necessidade de mexer as pernas, de ficar como se estivesse coçando, raspando a perna no lençol, e essa inquietude atrapalha muito o sono da pessoa. Isso é uma entidade nosológica, que é a síndrome das pernas inquietas, e ela está relacionada ao desenvolvimento posterior de doença de Parkinson. Mas também é um problema, a síndrome das pernas inquietas é um problema que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E nem todos os pacientes que desenvolvem essa síndrome vão desenvolver posteriormente doença de Parkinson. Mas há relação, grande parte desenvolve. Uma correlação, olha que interessante, gente. Né? As síndromes das pernas, interessante essa doença, né? Síndrome das pernas inquietas. Qualquer dia nós vamos falar também um pouquinho dessas doenças mais diferentes, assim, né? Que tem muita coisa, meu Deus do céu. E aí eu já queria te perguntar, né? Quais são, então... Aqui nós já respondemos, aqui quero agradecer a Maria Paula, do Jardim São Paulo. Maria Paula, você pergunta quais são o que é a causa dessa doença, né? O doutor Renato já respondeu aqui, é complexo, né? Quer dizer, ele respondeu o que é possível responder dentro do que a ciência conhece em relação à doença de Parkinson, né? Quais são, então, os principais sinais e sintomas da doença e a evolução desses sinais e sintomas? Porque você mesmo já falou que é uma evolução que vem da base do cérebro para frente, né? Uma evolução que a gente chama rostral. E, então, afinal de contas, quais são os sinais e sintomas da doença? É uma doença eminentemente motora. Então, a gente tem 4 manifestações principais. A primeira e mais importante é a bradicinesia, é a lentificação dos movimentos. Segunda manifestação é o tremor de repouso. O tremor de repouso, normalmente... caracteristicamente, ele é assimétrico. Ele começa de um lado do corpo, de maneira assim, bem discreta, bem insidiosa, e com o passar dos anos ele aumenta a intensidade, bem mais para frente ele passa para o outro lado do corpo, mas sempre o lado no qual o sintoma iniciou, ele fica mais comprometido, ele se mostra mais afetado ao longo dos anos. Temos mais 2. O terceiro seria a instabilidade postural e a alteração de marcha, quedas frequentes, marchas de pequenos passos, seria aquela marcha que o paciente faz com o calcanhar no chão, no qual o paciente dá passos curtos e rápidos, que a gente chama de festinação no jargão médico. Festinação? Festinação. Uhum. E por fim a gente tem a rigidez, que seria a rigidez muscular, a hipertonia, que é uma hipertonia bem típica, que é uma hipertonia plástica, estilo roda denteada, como se fossem as rodas de uma engrenagem, que a gente vai tentando estirar o braço ou a perna do paciente, ele vai liberando e travando, como se fosse uma roda de uma engrenagem mesmo. Renato, mas até nós vamos ter que fazer um breakzinho aqui agora, porque tem que chamar o intervalo, mas eu quero te fazer algumas perguntas em cima disso que você falou aí. Tá bom? Quero convidar vocês a não saírem daí, o programa muito interessante, o doutor Renato dando um banho aqui de doença de Parkinson, né? Como sempre. Não saiam daí que a gente volta em um minutinho. Encaminhe seus e-mails, sugestão do programa, perguntas, né? Sobre o programa, reginacioff@terra.com.br, né?
para vocês estarem participando efetivamente da vida do programa Saúde em Seu Lar, como eu quero, e meus colegas que aqui estão, que vêm aqui com tanta boa vontade, participar da vida de vocês, fazendo diferença na sua vida. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando desse assunto, né, interessante, que quando atinge uma pessoa realmente causa grandes dificuldades. Eu tive já da minha família pessoas com doença de Parkinson e eu acompanhei a evolução, mesmo com todo o tratamento, com todas as condições, é bastante complexo. E a gente espera que conheçam mais e mais sobre a doença, porque é claro que assim, conhecendo mais profundamente, mais medicamentos que vão lá e, como diz, matar a cabeça da cobra e não o rabo, pode acontecer, né? E eu estava aqui conversando com o doutor Renato, que eu preciso saber o seguinte, ele falou uma série de coisas ali, de sintomas, sinais, mas eu quero que ele destrinche isso, né? A pessoa tem uma instabilidade. O que é uma instabilidade? Rigidez, o que é exatamente essa rigidez? Como é que o paciente sente a doença de Parkinson? Como é que ele sente isso? Como é que ele chega no teu consultório e fala, doutor, estou com isso, para você ir começando a analisar e fechar o diagnóstico. E fechando, Regina, né? Olha, por exemplo, a bradicinesia, que de todos é o principal sintoma, é o principal sinal para a gente. Se manifesta como uma lentificação motora. O paciente fica devagar. Ele fica lento. Ele fica lento para almoçar. Ele quer fazer e não consegue, é isso? Ele diminui a produtividade. A produtividade motora. Se é uma pessoa que sempre comeu rápido, com, não sei, 20, 30 minutos, começa a gastar o dobro do tempo para alimentar. Mas ele nota isso? Pô, tá acontecendo alguma coisa comigo? Ele nota, e quando não nota, os familiares notam. Tá. Porque é um quadro assim evidente, progressivo. É um paciente que começa a andar mais devagar, começa a se alimentar mais devagar, começa a ter dificuldade para se vestir sozinho, começa a ter dificuldade para tomar banho, começa a ficar lento no banho. Então a produtividade motora do paciente diminui, porque a inteligência, a cognição fica perfeita. Então a bradicinesia se manifesta por isso. O tremor de repouso. O paciente treme, só que é um tremor que ele melhora com o início do movimento. Quando o paciente fica parado, relaxado, distraído, nota-se que normalmente o membro superior, mais raramente o membro inferior mais em casos avançados, começa a tremer com o paciente distraído. Quando alguém chama a atenção dele para o tremor e ele olha, ele coloca a atenção no braço, o tremor some. Ou quando ele movimenta, costuma levantar, comer alguma coisa. E durante o sono? Desaparece. Desaparece o tremor? Desaparece o tremor. Então, por que, Renato? Tem uma explicação para isso? Está ligado mais a núcleos da base, ao controle da coordenação motora. Entendi. E essa coordenação motora necessita de um tônus basal. Quando a gente dorme, é como se o cérebro desligasse da musculatura e relaxa totalmente o tônus. Tá. Então não tem tônus basal para ter o tremor. Então quando a pessoa está dormindo, ela está curada, vamos dizer, entre aspas, né? Claro, sim, né? Não está tremendo, que é o principal sinal, vamos dizer, não é? Em relação ao tremor, sim. Só que quando dorme em fases avançadas, eu vou aproveitar a deixa, a gente tem muita complicação com a rigidez. Com a rigidez, com a hipertonia, que é o próximo sintoma que eu vou descrever. Tá. A hipertonia, o paciente literalmente fica travado. Ele trava. Ele não consegue movimentar. Ele tenta movimentar, é como se ele estivesse congelado na posição. Isso daí, a gente nota... Mas isso numa fase mais avançada do Parkinson? Ou sim, não? Sim, a hipertonia clássica, sim, só que há sinais precoces de aumento do tônus, que ao examinar o paciente, a gente consegue sentir esse aumento do tônus. Entendi. E a hipertonia, junto com essa bradicinesia, com essa lentificação, aumenta o tônus do rosto, diminui os movimentos do rosto, de tal maneira que o paciente diminui a expressividade facial. Quando a gente comunica, a gente levanta sobre sobrancelha, fecha o olho, olha para um lado, faz uma careta, enruga a testa. O paciente com Parkinson, ele tem uma pobreza de movimentos no rosto, tem uma diminuição da expressividade. Você não consegue ver sentimento no rosto dele? Como se fosse uma face de estátua. A gente fala face marmórea. Marmórea. Como se fosse um rosto de estátua, parecendo um robô. E o paciente também tem a instabilidade postural, que se manifesta com quedas frequentes, alteração de marcha. Ele fica mais voltado para frente, Renato? Ele tem uma posição mais ontálgica, mais curvada. Curvada. Isso causa muito desequilíbrio. Então o paciente cai.
O paciente cai, se desequilibra com muita facilidade. Letra. Começa a haver uma diferença na caligrafia? Sim, a micrografia, pelo aumento do tônus muscular, pela rigidez, fica difícil de fazer um movimento fino com a mão para escrever. Então a letra fica tremida e menor. Certo. Tá. E quando no começo, não sei se é no começo ou durante a evolução da doença, as pessoas ficam tentando dar um passo maior? Existe isso não? Existe. A pessoa... Uma dá um passo maior com uma perna do que com a outra. Fica assimétrico. Fica porque o lado inicialmente comprometido pelo tremor, pela rigidez, ele é bem mais sintomático do que o outro lado. Então, mesmo quando o segundo lado começa a manifestar, o primeiro já está bem mais comprometido. Então, sempre o paciente tem um lado melhor que o outro. Então, ele tem essa dificuldade. E também quando o paciente vai mudar de posição, por exemplo, fazer uma curva numa porta, passar por um batente, mudar de ambiente, mudar o piso que está andando, isso daí pode causar uma evitação, um congelamento nele, que a gente chama de freezing. Ou seja, o paciente congela e começa a evitar, começa a ficar com passinhos curtos, com o calcanhar colado ao chão, que a gente chama festinação, e isso causa grande constrangimento, ainda mais quando é em público, num cinema, por exemplo, num restaurante, o paciente trava na entrada. Tá. Agora, tudo isso que você está dizendo é uma coisa evolutiva? Sim. Ou ela é assim mesmo, aí você entra, o paciente procura, você já vê alguns sinais que te alerta para um Parkinson, uma doença de Parkinson, você já entra com tratamento, medicamento, mesmo assim ela evolui, quer dizer, ela procrastina, vamos dizer, a evolução da doença, os medicamentos, ou não? Como é que é essa situação? De qualquer maneira, há uma evolução? Uma doença crônica, evolutiva? Sim. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Tá, isso. Juntamente com a doença de Alzheimer, são as principais doenças neurodegenerativas. A de Alzheimer é a mais prevalente. A de Parkinson está em segundo lugar. Então, é uma doença que piora ao longo da vida, a despeito do melhor tratamento médico existente. Tal tratamento melhora a qualidade de vida do paciente e prolonga o tempo de vida útil desse paciente. Prolonga bem, melhora bem a qualidade de vida. Entretanto, essa sua pergunta é muito importante porque tem uma segunda implicação. A gente tem alguns casos de doença de Parkinson que evoluem muito rápido. Mais rápido, anormalmente rápido. Que a gente sabe mais ou menos o tempo que demora para o paciente sair da fase inicial, ir para a fase moderada, ir para a fase avançada. Alguns casos evoluem muito rápido. Com 2, 3 anos, já o paciente já está em estados graves. E são pessoas mais idosas ou mesmo o Parkinson precoce, como você falou? A gente tem nos dois grupos. Tem nos dois grupos. A gente tem nos dois grupos e esse tipo de caso a gente tem que estar bem atento porque pode não ser doença de Parkinson. Pode ser uma das síndromes Parkinson Plus, ou parkinsonismo atípico. O que é isso? Eu já ia te perguntar o que é o parkinsonismo. Não tem a ver exatamente com a doença? Não. De Parkinson? São doenças que as manifestações simulam a doença de Parkinson. São manifestações clínicas muito parecidas. Só que algumas Ela é mais bandeiras... boazinha? O parkinsonismo é mais bonzinho? Vamos dizer assim, se podemos fazer essa pergunta. Ele agride menos o paciente? A doença de Parkinson, ela costuma ser mais branda do que as entidades que causam o Parkinson Plus. Ah, é? Costumam ser mais brandas. Mas as causas são outras? As causas são diversas. São doenças neurodegenerativas também, só que costuma ter um curso mais grave, mais rápido. Mais agressiva, então. Bem mais agressivo. Então, assim, essa evolução rápida não chama a atenção para esse diagnóstico diferencial. A gente tem também outras bandeiras vermelhas, red flags, no diagnóstico de diferencial de doença de Parkinson. Por exemplo, um paciente com sinais cerebelares de incoordenação motora. Doença de Parkinson não dá isso. Um paciente com liberação piramidal, que seria um sinal de comprometimento do córtex cerebral, como hiperreflexia. Doença de Parkinson não causa isso. Alteração de movimento ocular, estrabismo, dificuldade de olhar para cima, para baixo. Doença de Parkinson não causa isso também. Entendi. Incontinência urinária, incontinência fecal significativa, impotência sexual significativa no começo do quadro. Doença de Parkinson não causa também. O que causa isso?
seriam parkinsonismo. essas doenças diferenciais, que a gente tem esclerose de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, a gente tem degeneração córtico-basal progressiva. Então são doenças mais raras, mas tem que entrar no diagnóstico diferencial. Há condições mais brandas também. Paciente que intoxica por neuroléptico. O que é o neuroléptico? Haloperidol. Tá. Risperidona, são drogas antipsicóticas. Uma intoxicação por neuroléptico pode simular a doença de Parkinson. E é um parkinsonismo curável, basta tirar a causa da intoxicação. Parkinsonismo porque tem esses sinais que o Parkinson apresenta. Exatamente. Tá. Bom, aí você já falou falou tanta coisa. Aliás, o pessoal deve estar falando, nossa, quanto nome, gente, mas é complicado. Os tremores essenciais, que fazem, é uma patologia que faz parte do diagnóstico diferencial da doença de Parkinson. E o que é o tremor essencial? Só para a gente, acho que é um assunto, é uma coisa interessante para a gente explicar para as pessoas. O tremor essencial é um dos principais diagnósticos diferenciais da doença de Parkinson. Porque o que mais pegou no grande público, no dia a dia, em relação à doença de Parkinson é o tremor. Uhum. Apesar do tremor não ser a principal manifestação para os médicos da doença de Parkinson, conforme eu já disse, a principal manifestação clínica para a gente é a bradicinesia, é a lentificação. Mas o que pegou foi o tremor. Tá. E o tremor essencial, como o próprio nome diz, é uma doença que o paciente treme. Só que é uma condição clínica muito benigna, claramente genética, tem uma história familiar forte, mais parentes tremem, normalmente mulheres. A incidência... mas eu nem ia te perguntar, Renato. Eu nem ia te perguntar se é mais mulher ou homem, impressionante. Antecipei. Ele antecipou a pergunta, porque a maioria aqui, gente, quem acompanha o programa sabe, quem mais tem? Mulheres, mas vamos lá. Então, é uma entidade que acomete mais as mulheres, eminentemente de herança familiar já bem documentada. Esses são tremores finos? Finos, de baixa amplitude, alta frequência e simétricos. Tá, então vamos explicar o que é baixa amplitude, alta frequência e simétricos. O tremor da doença de Parkinson é um tremor mais grosseiro. Tá. É um tremor que a mão treme, a mão balança mesmo no ar. O tremor do tremor essencial, ele é um tremor fininho, a mão balança pouquinho, a gente tem que prestar bastante atenção para ver esse tremor. E esse tremor ele é simétrico também. Uhum. Porque tremer, todo mundo treme. Principalmente em situações de ansiedade, de nervosismo, de preocupação. Alguns tremem mais, outros tremem menos. E o tremor essencial seria uma exacerbação do tremor fisiológico que todos nós apresentamos. Então é um tremor normalmente simétrico. Tá. Porém, a grande dificuldade é que tem alguns casos de tremor essencial que a pessoa treme muito. Que não é o comum do tremor essencial. É tremor essencial, mas a pessoa treme muito. E tem alguns casos da doença de Parkinson em que o tremor, num estágio bem inicial da doença de Parkinson, o tremor é muito discreto. Então é um diagnóstico diferencial importantíssimo. Muito importante, porque o tremor essencial pode simular uma doença de Parkinson em fase bem inicial e a doença de Parkinson pode ter um tremor. O tremor essencial pode ter um tremor grosseiro que simula a doença de Parkinson avançada. E o diagnóstico é o acompanhamento. É o acompanhamento. Se você acha suspeita de uma doença, de um tremor essencial, existe um tratamento, é claro. Existe altamente eficaz. Altamente eficaz. E esse diagnóstico diferencial, normalmente um neurologista bem treinado já consegue ter uma ideia boa nas primeiras consultas. Tá. E qual que é o tratamento, Renato? O medicamento, o sal? O tremor essencial a gente usa propanolol. E a gente pode usar primidona, que é um antiepilético. Primidona. Para casos resistentes, fenobarbital. Propanolol se usa para muitas coisas, né? O beta-bloqueador, né? Em neuro também, né? Usa bastante, inclusive para enxaqueca. Enxaqueca, inclusive, Bom, só falamos um pouquinho do tremor essencial para ver como é que é a dificuldade de chegar lá naquele começo do programa, quando o doutor Renato fala do problema de se, já numa primeira consulta, já taxar a pessoa como doença de Parkinson. Pode ser tudo isso aí que ele falou, né? Eu esqueci de perguntar para você, o trauma, pode acontecer a pessoa apresentar uma doença de Parkinson depois de um trauma craniano mais severo? Existe alguma história? Eu li isso em algum lugar, Renato. Existe. Por isso que eu estou te perguntando. O caso clássico é de Muhammad Ali.
que boxeador, multicampeão mundial, bastante famoso. Ele faleceu de doença de Parkinson. Daí tentou estabelecer relação de pancadas de repetição, de traumatismos cranianos de repetição como causa de doença de Parkinson. E essa relação existe sim. Existe. Inclusive já foi documentado no futebol americano, que também tem muito trauma crânioencefálico. Que pode. Aí tem a pergunta do Júlio César, lá do Itamaraty, que ele pergunta o seguinte: doutor Renato, essa doença causa algum tipo de dor? Se dói? Talvez até dor por causa da questão da rigidez, né? Mas não... Acabou de responder a pergunta, exatamente. Eu já estou virando neurologista já aqui, com o doutor Renato estou aprendendo. Exatamente. Né? Imagina uma pessoa rígida, travada, numa fase mais avançada da doença, é claro. Tá. Rígida, travada, com hipertonia, com uma contração mantida e sustentada dos braços, da perna, de todo o corpo. Isso dói. Isso com dói certeza. muito. Tanto é que uma das principais drogas que melhora a qualidade de vida desses pacientes são relaxantes musculares e analgésicos que melhoram tal condição. Ô Renato, é claro que depois você fecha o diagnóstico da doença de Parkinson, existem algumas comorbidades da doença de Parkinson. Por exemplo, até posso dizer, na minha família eu tive caso e entrou num processo profundo de depressão. É muito comum isso na doença de Parkinson? É muito comum. A questão da depressão ou outra comorbidade, né? Outra doença que começa paralelamente a acontecer na doença de Parkinson. Depressão é muito comum, constipação intestinal. Por que constipação? Você falou isso no começo. Desautonomia. Ah, sim. Com essa degeneração neuronal, a gente perde muitos ramos nervosos do sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. O intestino, a mobilidade intestinal, ela é orquestrada por tal sistema nervoso. Sim. Então, pode prejudicar a mobilidade intestinal, a motilidade intestinal e gerar constipação intestinal. O mesmo vale para a questão de impotência sexual, o mesmo raciocínio, e para hipotensão postural. São todos segurados pelo sistema nervoso autonômico. Certo. Bom, aqui eu já quero até pedir desculpas aqui, eu entrei nessa pergunta, mas quem fez essa pergunta também em relação à depressão foi a Rita de Castro, lá do centro, né, do centro aqui de Poços de Caldas. Muito obrigada, viu, Rita, pela participação, por encaminhar o e-mail, né, fazendo essa pergunta aqui para o doutor Renato. A depressão, na verdade, essas doenças aí que arrastadas, mais complexas, é complicado a pessoa, às vezes, administrar uma situação dessa. Alguém que, né, tinha uma atividade normal, trabalhava, praticava esporte, saía, de repente começa a apresentar um quadro, é complicado, né, Renato? Sim, e vale uma observação aí, Regina, porque a doença de Parkinson pode provocar depressão, a pessoa tomar consciência da limitação dela, seguindo esse seu raciocínio. Sim. Só que vale lembrar que a depressão também pode ser um sinal prodrômico da doença de Parkinson. Alguns pacientes com depressão grave trata, melhora, piora, trata, melhora, piora. Então a depressão pode ser um sinal precoce da doença de Parkinson. Aí, no caso, a relação da depressão com a doença de Parkinson não vai ser a doença de Parkinson causando depressão. Inverte. Mas sim, a gente não consegue afirmar que depressão causa doença de Parkinson, sim, mas pode ter alguma degeneração neuronal, alguma via dopaminética que ajuda a controlar os mecanismos de humor, e um sinal precoce de desregulação nessa via pode ser a depressão. Pode ser a depressão. Bem, é a história da galinha e do ovo de novo, né, Renato? Complicado, complicado. Renato, nós vamos ter que ir para mais um intervalinho, o programa está quase no final. Nós vamos tratar aqui daqui a pouco do tratamento, comentar essa questão do tratamento, né? E eu peço a vocês que continuem aí, né, até o finalzinho do programa, para vocês acabarem de entender essa doença, que é a doença de Parkinson. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta no programa Saúde em Seu Lar, hoje falando com doença de Parkinson, Dr. Renato Olegário, neurologista clínico, né? Porque tem o neurocirurgião também. Dr. Renato é neurologista clínico, extremamente conceituado, conhecedor profundo da neurologia. Obrigado. Viu a aula que ele dá aqui pra gente, pelo amor de Deus. Obrigado, Regina. Mas é verdade, né? A verdade a gente tem que dizer, né? E pensa que chega assim fácil, gente, é muito estudo, muito estudo.
Renato, aí eu queria... Então, você falou que o diagnóstico é clínico, todo mundo já entendeu, quer dizer, não tem ressonância que mostra, não tem tomografia, não tem exame de sangue, não tem nada, não é isso? Mas a gente pede. Não, pede porque, inclusive, você tem que descartar outras doenças, mas não que seja isso que feche o diagnóstico. Exatamente. Tá? Então, é importante, gente, como é importante, eu sempre falo aqui que a clínica, tem um professor meu que falava, gente, a clínica é soberana, põe isso na cabeça de vocês, lá na escola, lá na faculdade, clínica é soberana, né? Não é verdade, Renato? Exatamente, Regina. Botar a mão no doente, examinar, conversar, anamnese, olha, isso é que faz o diagnóstico. Hoje, infelizmente, às vezes, né, colegas aí, não só aqui, mas no Brasil e no mundo inteiro, porque nós temos profissionais e profissionais em todas as áreas, né, que já, às vezes, nem examina, nem pede, já pede ressonância, pede isso, pede aquilo, não é bem assim, né? Tem que pôr a mão no doente, conversar e tudo, graças a Deus, não é a maioria que pede exame sem examinar, graças a Deus não é, mas é importante, o diagnóstico clínico é o que manda. Aí fez o diagnóstico, aí tem uma pergunta aqui, já que você pode responder, da Sueli, lá de Santa Augusta, da Suzel, desculpa, lá de Santa Augusta, que pergunta o seguinte, doutor, existe alguma coisa, tem muita gente na minha família que tem Parkinson, tem história familiar, eu posso fazer alguma coisa para evitar a doença? Ou não tem jeito? Sei lá, leitura, alguma atividade intelectual, estudar línguas, existe? A gente não tem nenhum fator protetor definido contra a doença de Parkinson. No Alzheimer tem, né? Sim, a cognição, a atividade cognitiva, alimentação saudável e a atividade física protege. Na doença de Parkinson não tem nenhum estudo mostrando que a atividade física, hábitos saudáveis de vida de um modo geral protegem contra o desenvolvimento da doença de Parkinson. Mas nem por isso a gente vai deixar de ter hábitos saudáveis de vida. É porque evita muitas outras coisas, né? E muitas outras coisas. Muitas outras patologias, muitas doenças, a obesidade, a epidemia, a hipertensão. Nós sempre falamos aqui, gente, melhor tratamento é a prevenção. Melhor tratamento que tem é a prevenção. Atividade física e qualidade de alimentação, qualidade de vida é o que faz a diferença na nossa vida, não tenho dúvida disso. Bom, e o tratamento, Renata, evoluiu muito, tem muitos medicamentos, arsenal para poder dar uma dignidade de vida a essas pessoas? Sim, a gente conta com várias opções de drogas para a doença de Parkinson. A droga hoje, que é o padrão ouro, é a levodopa. Existe desde o início do século passado, ainda é a droga de maior eficácia, ainda é a droga padrão ouro. Só que a gente tem várias outras drogas que aumentam a concentração da levodopa. No caso, a levodopa é a prodopamina, né? Então a gente tem drogas que aumentam a concentração da levodopa, drogas que simulam... A dopamina é um neurotransmissor, né? É um neurotransmissor. E que está envolvido na doença. Exatamente. A doença de Parkinson consiste na degeneração dos neurônios que produzem dopamina em determinada região do cérebro. Certo. Então, toda a terapêutica é voltada para aumentar a concentração de dopamina em tais locais. Seja dando a levodopa, que é a própria dopamina, diminuindo a degradação da dopamina no cérebro, inibindo a recaptação da dopamina ou fornecendo uma droga que simula a dopamina no neurônio. Bom, não adianta a gente entrar muito em detalhes, o importante é saber que existem até muitos medicamentos, se associa, né? Mas todos eles que têm o objetivo aí de aumentar a dopamina. Exatamente. Não é isso? Basicamente isso. Basicamente isso, para entender, né? Agora, Renato, cura não tem, né? Não. Não é uma doença que hoje nós podemos dizer que se cura. Não, infelizmente. Infelizmente não cura. Não tem cura, mas você acha, aí pela tua experiência e tudo, que essas medicações que vão saindo, que vai sendo, vamos dizer, lançadas no mercado, após estudos científicos, é claro, aprovados aí pela Anvisa e tudo mais, você acha que tem feito diferença desde que você, vamos dizer, começou a fazer o tratamento aí na sua vida profissional para agora? Você acha que tem mostrado mesmo que há uma diferença para a vida das pessoas que você faz o diagnóstico de doença de Parkinson? Melhora muito a qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson clássica ela é de evolução lenta. Ela demora muitos anos
para deixar o paciente bem debilitado. Obviamente, em alguns casos, o curso é fulminante, mas na grande maioria o curso é lento. O paciente vai adquirir a fase avançada da doença de Parkinson com mais de 10 anos de evolução. E durante esse período todo, o paciente normalmente mantém a inteligência, o raciocínio, a cognição nos mesmos níveis do início da doença. Há um grupo de pacientes que desenvolve uma condição que a gente chama de demência na doença de Parkinson, que se assemelha muito à demência de Alzheimer, mas é minoria. A maioria mantém a inteligência, o raciocínio, a produtividade intelectual intacta. Então são pessoas nas quais a gente conseguir melhorar a parte motora, são pessoas profissionalmente produtivas, até fases moderadas da doença. Diferente do Alzheimer. Exatamente. Né? Diferença da doença de Alzheimer, que o Dr. Renato já veio aqui, nós falamos só sobre doença de Alzheimer, um programa maravilhoso. Olha, está no YouTube, viu? Nós temos o canal do YouTube, Programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Regina Cioff. É só entrar lá, tem os programas anteriores, né? Quem quiser assistir de novo, indicar para seus amigos, ver o programa Doença de Alzheimer, que foi fantástico aqui com o Dr. Renato, está aí no canal do YouTube. Então, várias opções. Programa 19h30, todo domingo, às 4 horas da tarde, às quintas-feiras, reapresentação. Sexta-feira, 6 horas da manhã, para quem assiste aí, levanta cedo e quer assistir um programa, tá lá, pelo canal do YouTube. Então, várias maneiras de vocês assistirem pelo rádio também, em alguns locais, na Zona Sul, por exemplo, a cidade também de Botelhos, cidade de Machado, né, o programa Saúde em Seu Lar em áudio, né, inteirinho, na íntegra, tá certo? Bandeira do Sul. Então, gente, tem várias opções aí para vocês estarem aprendendo, se informando, fazendo a diferença na vida de vocês, viu, Renato? Então, é tudo isso aí hoje, programa Saúde em Seu Lar, expandindo aí para fazer a diferença na vida de vocês. Renato, eu acho que falamos tudo. Você tem mais alguma colocação sobre doença de Parkinson no final do programa? Sim, mais alguma coisa que você queira falar? A doença de Parkinson, apesar de ter uma progressão e não ter cura, é uma doença que o tratamento melhora muito a qualidade de vida do paciente e a gente consegue melhorar bastante o tempo de vida útil, de vida produtiva desse paciente, mesmo em fases avançadas. E a doença de Parkinson, a perspectiva futura de pesquisa, de diagnóstico é muito boa. Vale dizer que mesmo nos casos avançados, quando a medicação não adianta mais, a gente pode implantar um neurotransmissor. Cirurgia, rapidinho, já me falaram, nós temos um minutinho. É uma espécie de marca-passo cerebral que substitui os neurônios produtores de dopamina. O paciente ainda tem que usar o remédio depois dessa cirurgia, mas diminui muito... Implanta no cérebro? Implanta no cérebro um marca-passo, uma espécie de um marca-passo, é um neuroestimulador. Ele estimula a região produção... onde estavam os neurônios produtores de dopamina. Ah, interessante. Porque chega um ponto que não tem mais neurônio produtor de dopamina. Então não adianta dar o remédio que não tem mais quem vai processar tal remédio. Então a gente implanta um neuroestimulador. Tá, então, tipo assim, marca-passo cardíaco. Exatamente. Então a perspectiva futura de pesquisa é muito boa para a doença de Parkinson. E a resposta é boa desse tratamento? Quando a pessoa chega no ponto que você indica colocar esse marca-passo, realmente dá uma resposta boa? Muito boa, tem casos com resposta espetacular. Olha, gente, não tenham dúvida, a medicina está evoluindo muito rapidamente, graças a Deus, por isso que as pessoas estão vivendo mais, cada vez mais. Então, se cuidar, ainda com a medicina evoluindo, os profissionais se capacitando, medicamentos aparecendo, eu sempre digo, Renato, que é muito legal mesmo a gente viver muito, sabe, por estar entre nossos entes queridos e tudo, mas com qualidade de vida, né? Com certeza. Né? Renato, o programa acabou, leva mais um coração para a sua coleção. Obrigado pelo convite, mais uma vez obrigado. Viu? Logo trago o Dr. Renato, vocês adoraram, né? Eu tenho certeza, né? Logo trago ele para falar de outro assunto, porque neurologia é medicina, né? É muita coisa. Eu já fiz mais de 360 programas inéditos. Doença de Parkinson eu fiz, já deve ter uns 4, 5 anos, Renato, que eu fiz a doença de Parkinson. E a gente está repetindo porque realmente alguns assuntos a gente vai trazendo à baila novamente, porque é interessante, porque evolui, não é isso? Sim, sempre à disposição se precisar, Regina. Obrigada. Um carinho muito grande para vocês, um abraço muito grande, apertado, dizer que eu quero fazer diferença na vida de vocês, através da informação, para que vocês possam se cuidar cada vez mais. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.